A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, hoje terça-feira. Muito obrigado pelo seu carinho, pela companhia, de segunda a sexta conosco na Rádio Clube FM e também através do YouTube, Viver _ Melhor. Se inscreva em nosso canal, deixe seu like, a sua opinião ela é muito importante para nós. A doutrina espírita tem como base a ciência, a filosofia e a religião. Portanto, o espírita tem uma formação científica, filosófica, religiosa, além de moral, social, educacional, cultural, uma ética, no sentido de comportamento com relação às demais doutrinas religiosas. Nós aqui não propagamos aí o proselitismo, de tirar as pessoas de suas crenças, respeitamos todas elas, até mesmo aqueles que não estão vinculados a nenhum conceito religioso, mas têm uma crença em Deus, também respeitamos. Nós estamos aqui para que você deixe sua crença e adote a nossa. O Espiritismo é o cristianismo redivivo, é o cristianismo na sua pureza, sem convencionalismos sociais, sem pompas, sem rituais. Então, é uma doutrina realmente pura. Eu recebo carinhosamente no programa meu querido amigo, expositor espírita, Guaraci Silveira. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite a todos, boa noite Pedrosa. Que nossa noite de estudos, ainda mais estudando sobre o nosso Mestre Jesus, seja muito proveitosa. Eu digo para você, prezado ouvinte, que eu me delicio com esses estudos. Uma boa noite e vamos a eles. Também, Guaraci, ainda mais falando sobre Jesus, Mestre Galileu, e hoje sobre Jesus e a paciência. Dúvidas? Entre em contato conosco ligando para a Clube FM, que é 0 operadora 32 3211 5697. Quer falar comigo? 988012675. O e-mail, o Espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição de todos os ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus, quantas vezes nós pensamos nos vossos caminhar lá pelas estradas empoeiradas da Galileia, da Jordânia, da Judéia, e a gente fica pensando, Senhor, ter saído desses planos iluminados onde o Senhor habita, para estar aqui conosco. Quanto amor, quanta renúncia. Isso nos leva a pensar em ajudar aquele irmão, aquela irmã que também precisa da presença amiga e, quando solicitados, que o façamos com amor, com renúncia, assim como o Senhor fez para conosco. Obrigado por essa informação, Jesus. Que sejamos mais fraternos, mais complacentes, mais tolerantes uns com os outros, porque todos estamos nesse mesmo caminho. Abençoai-nos, Jesus, fortalecei-nos, para sermos essas criaturas, representantes do vosso Evangelho e da vossa orientação de fraternidade e de amor, e também de sabedoria. Que assim seja, Senhor. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando de Jesus e a paciência. Continuando fiel ao programa que o Pai lhe traçara, eles se fizeram o apoio e a segurança dos fracos, a resistência dos tíbios, à medida que a mensagem refugia nas paisagens ermas dos que haviam tombado na descrença. Jesus chega naquele momento onde a humanidade conturbada,
principalmente naquela região, né, assolada pelo Império Romano. Muitos já descriam de tudo e de todos, e Jesus traz uma nova era, mostrando dos valores eternos, falando do Espírito imortal. Após o atendimento da multidão sempre ávida e necessitada, enquanto a terra ardia ao cair do velário da noite, Simão buscou inquieto, certa vez não ocultando as expressões. Esse Simão que nós estamos referindo é Simão Pedro, não o Zelote. A ressurreição de Lázaro levantara os ânimos contra ele, e a promessa de que demoliria o templo de Salomão e o reergueria em 3 dias havia chocado os que buscavam motivo para a perseguição. Ou seja, tudo era motivo para que eles perseguissem o Cristo. E quando ouviram isso sobre a ressurreição de Lázaro, sobre Jesus falar que destruiria o templo e reerguia novamente em 3 dias, isso causou aí um alvoroço, né, entre os principais fariseus. Em estado de espírito inquieto, o velho amigo acercou-se do rabi, sereno sob gentil pérgola, arrebatada em flores, e foi direto ao assunto. Senhor, como proceder diante das ameaças que nos chegam, levando-nos a receios justificáveis quanto ao futuro do Evangelho? E Jesus calmamente disse: tendo paciência, Simão. Respondeu tranquilo: devemos então aguardar a agressão sem tomarmos qualquer iniciativa? Voltou a inquirir um amigo. E Jesus respondendo disse: sim, edificando a paciência em nós mesmos, não nos cumpre assumir outra atitude senão aguardar. A paciência dar-nos-á inspiração e força para agir com discernimento e sem precipitação. Meus amados irmãos, olha, ser paciente é uma dádiva, não? Porque você vai tomar atitude na hora certa, enquanto aquele impaciente, ele toma atitudes precipitadas que ferem, que machucam, né? Que magoam profundamente outra pessoa, e que às vezes perde-se uma existência inteira aí por problemas banais. Eu tenho exercitado essa paciência nas filas do banco, de mercado, né? Principalmente aos domingos, quando o mercado está muito cheio, fico naquela fila ali. Porque eu ouço de pessoas com xingamentos, pessoas que culpam, né, normalmente a menina que está lá no caixa, que ela é muito lenta, que ela é lerda, que não sei mais o quê. É um momento que você tem para exercitar. É um simples exercício? Mas que vai dar bons frutos. No momento, digamos assim, mais sério, você vai ter a serenidade da paciência para aguardar a resposta própria, né? Mas o Senhor arguiu o companheiro que sobremostrava surda irritação. Não seria lícito que se instalasse o reino de Deus de imediato e a revolução que prega tivesse início? Talvez, quando se tomem providências, seja tarde demais, não te parece? Então veja que Simão Pedro ele tinha uma preocupação muito grande com o evangelho, da propagação, e queria antecipar, né, a transformação da humanidade num piscar de olhos. E claro que não é assim. Jesus fitou o céu de turquesa, cravejado de círios estalares, e sem perder a serenidade, esclareceu: com paciência conseguiremos provar a excelência da nossa luta. Os lutadores do mundo são desesperados, passam em atroada, ensurdecedora, destroem e ameaçam, semeando ódios e lutas sem qualquer razão. A paciência prova o homem e comprova-lhe os valores ante as vicissitudes que deve superar. Então, só com o aprendizado mesmo das experiências vividas é que nós vamos nos transformando. Não adianta a gente querer dar um passo além daquele que precisamos alcançar, não? Lembrando que a natureza não dá saltos, ela tem o seu curso natural de evolução. Não duvido, anunciou o pescador, acrescentando: parece-me que a resistência pacífica levar-nos à queda, destruindo as aspirações superiores que acalentamos. Como agir antes os que nos provocam a combater urgente? Então Pedro mesmo assim estava inquieto. Mais uma vez vem Jesus, atuando com paciência. Se as circunstâncias nos parecem favoráveis e postergamos, não estaremos adiando indefinidamente o compromisso?
perpassando pelos ares, perfumados nos cenários formosos as bênçãos divinas, enquanto as anomateias murmuravam uma sinfonia acalentadora em derredor. Relanceando o olhar pela noite em triunfo, Rabi contestou: o sol incansável devora a noite cada manhã, enquanto ela, paciente, retorna diminuindo o calor do dia 1000 vezes sem cansaço. Será lícito, então, não reagir nunca? Insistiu Pedro. Mesmo que confortadas pela razão, estejamos a ponto de não suportar mais? Vem Jesus dizendo: sem dúvida, Pedro, a paciência harmoniza e reconforta, porquanto o Pai não tem pressa e prossegue trabalhando até hoje, enquanto eu também trabalho. Então mostra Jesus mais uma vez a Pedro que a paciência é o diferencial nesses momentos conturbados. E trazendo agora para o mais recente da história, nós tivemos aquele episódio onde Gandhi consegue derrotar o exército inglês pregando a não violência, né? Pregando a paciência em todos os sentidos, por mais que os ingleses ameaçavam e até matavam alguns, então ele sempre ensinou a não revidar, a aguardar com paciência, e ele conseguiu vencer. Então, com a paciência, a agressão passa, a dificuldade muda de lugar, o problema se resolve, o sofrimento se transfere, as incompreensões se aclaram, as lutas se pacificam e o amor triunfa. A paciência é bênção de Deus pelo caminho por onde avançamos. Confiemos e esperemos. A paciência nos dará a palma da paz a benefício de nós mesmos. Silenciou Rabi enquanto o relógio do tempo continuava a trajetória da eternidade. Dias após ter entrado em triunfo em Jerusalém paciente, ele provou o fel da traição, da amargura, da soledade e na cruz, com paciência, alcançou a plenitude da vitória como um herói, invencível de todos os tempos, esperando por nós. Então, meus queridos, Jesus não tinha nada a espiar e venceu o mundo. Então, que nós possamos também vencer as nossas dificuldades temporárias, compreendermos que a vida é incessante, eterna. Jesus e maternidade. Excelente tema, porque a maternidade é para o mundo a certeza da sua própria continuação e consolidação. Relâmpago fulgurante em noite escura, a palavra do Mestre cindia a noite demorada que tombava sobre Israel desde há 5 séculos. O eco da mensagem doce e enérgica se espraiava desde as planuras do Monte Esdrelon até os altiplanos do Hermon. Aqueles que lhe escutavam o verbo renovavam-se, e a nobre cantilena das suas palavras continuava repercutindo no ádito das almas, sendo transferida de boca a ouvido, assimilando o início da comunicação elevada pelo impregnar do amor. Olha que interessante, minha gente. Comunicação elevada, porque impregnada de amor. É o que nós precisamos por aqui. Às vezes a gente xinga o companheiro, né? Briga, reclama, fala um monte de impropérios. Isso não constrói absolutamente nada, a não ser criar ambientes difíceis onde nós vamos transitar neles. Aquele que xinga, que fala palavrão, aquele que diz impropérios, que fala coisas terríveis, cria para si mesmo um ambiente muito ruim, muito deletério. E aí, às vezes, ele quer beber para dissipar aquele ambiente e complica mais ainda. Essa mensagem aqui é para nós refletirmos. Olha aí, suas palavras, né? Era uma comunicação elevada, porque era impregnada de amor. Façamos isso. O que você acha? Aqueles dias, naquelas circunstâncias, jamais se fariam repetir o conteúdo das suas palavras, nunca mais seria ouvido de forma como foi enunciado e vivido. Claro, ele passou, né? Quem puder ainda captar essas informações e essas palavras,
com certeza se beneficiará muitíssimo, porque ele foi, mas a mensagem ficou. E ele está sempre conosco, onde ele está. Ele mesmo disse, né? Onde ele estivesse, ele estaria cuidando de nós. A multidão já se houvera dispersado, permanecendo as estrelas coruscantes, pontilhando o velário da noite com seus focos reluzentes. Sopravam as brisas trazidas pelas aragens do mar, amenizando a paisagem do dia que fora ardente. As criaturas atendidas, que haviam encontrado diretriz, trouxeram novos candidatos ao amigo divino, que não cessava de o socorrer. Após a estafante jornada das horas passadas, o rabi afastou-se para uma parte solitária da praia e mergulhou em profundo cismar. O silêncio que se fazia interrompido pelas onomatopeias da natureza tornara-se moldura viva, na qual a figura do mestre se destacava irradiando diamantina claridade. E você observa aí, prezado amigo, prezada amiga, que Jesus se retirava para meditar. Com toda a sua excelência de espírito extremamente superior, espírito crístico, né? Ele se retirava para meditar. Aí nós perguntamos assim, eu faço isso? De vez em quando eu dou uma parada nessa agitação da vida, nesse vai e vem, nessas loucuras, para fazer uma meditação, para pensar em mim, pensar naquilo que eu tenho feito, naquilo que eu poderia fazer melhor. Isso é imprescindível em nossas vidas, sabe, meus amigos? Não há como você não fazer isso, porque senão você vai vivendo sempre no tumulto e na aluvião dos tempos e das circunstâncias, sem tomar pé delas. Pegue o hábito de toda manhã, quando você acordar, dá uma paradinha antes de sair para o trabalho ou para outra atividade que você esteja envolvido ou envolvida. Assenta um pouquinho, 10 minutinhos, faz uma prece e ali você conversa com você. Como é que você está? Como é que você está pronto para esse dia? A mesma coisa à noite, antes de dormir. Isso é muito importante. O Senhor Jesus fazia isso. Imagina, se Ele fazia, por que nós não vamos fazer? Sem que fosse percebida, uma mulher acercou-se de Jesus. E após fazer-se notar por ele, desculpou-se da imprudência de perturbá-lo. Sem mais delongas, a mulher perguntou a Jesus: sei que tu vens de Deus, e posso perceber-te a grandeza que me fascina e emociona. Tenho sede de amor e me encontro corroída pela vérmina da animalidade. Tenho amado e não logrei a honra de fruir o amor. A vida, desde há muitos anos em que fui dilapidada nos meus sentimentos de mulher, nega-me o que venho procurado, a paz que parece fugir de mim onde quer que eu me encontre. Que fazer, Senhor, para viver a felicidade? Vejam vocês, né? A mulher tão destronada, tão cheia de problemas, quem que ela procura? Ela procura o certo, ela procura Jesus. É outra informação proveitosa para nós, né? Na hora das nossas dificuldades, vamos procurar quem? Havia na voz da estranha notas características de melancolia e de sofrimento demorado que as palavras não conseguiam exteriorizar. O mestre relanceou o olhar transparente pela paisagem aureolada de paz e indagou-lhe por sua vez: que vês em derredor? Examina a terra arrebentando-se em flores, frutos e verdor, o rio cantante enriquecendo as margens da vida, o humus discreto renovando o subsolo e os astros fulgurando o céu longe. Em tudo, a ordem, o amor, a transparência da misericórdia do Pai, ensinando equilíbrio e vida. É onde nós moramos, meus amigos, e a gente não dá conta disso e quase sempre não dá valor a tudo isso que Jesus acabou de falar aqui. Essa natureza exuberante que nos convida a buscar o Pai, né? O que parece caos transforma-se em bênção. O que aparenta transtorno se converte em paz, porque em tudo vige a sabedoria do Criador.
Não relaciones dores, nem apresentes mágoas. Levanta o olhar para cima e avança para o futuro. E a criatura, surpreendida pela resposta amorosa, volveu a interrogação. Compreendo, sim, a grandeza da divina criação. Não obstante delinquir, e do meu delito nasceu-me um filho que no momento constitui motivo de inquietação e desespero. Sem permitir-lhe alongar-se, o Senhor prosseguiu imperturbável. A mulher é sempre mãe. Ah, minhas amigas, olha que coisa linda. A mulher é sempre mãe. A relva que cresce sobre os escombros oculta as suas deformidades e disfarça as suas imperfeições, modificando a erma expressão dos destroços. Abençoada pela maternidade, que é sempre dádiva do Pai, honrando a vida, um filho, em qualquer circunstância, é uma estrela engastada na carne com a oportunidade de espalhar claridade pelo caminho. Enquanto houver crianças e mães na terra, o amor divino estará cantando esperanças para a humanidade. Olha, vamos repetir isso aqui. Enquanto houver crianças e mães na terra, o amor divino estará cantando esperanças para a humanidade. Aqui, meus amigos e minhas amigas, cabe uma reflexão. Cuidemos das nossas crianças. Não coloquemos em suas cabecinhas ideias contrárias ao divino amor, ao divino entendimento da vida, a honra, a dignidade, a moral, o bom caráter. Pensemos nisso também. Não há filho do pecado nem do delito, pois que todos eles são dádivas da vida à vida. Esquece as circunstâncias da chegada do querubim que te bate à porta do sentimento e levanta-te com ele, avançando no rumo do infinito dos astros. Uma imensa serenidade vestiu a natureza. A mulher-mãe, emocionada, procurou os olhos de Jesus por entre a visão nublada de lágrimas e fundiu-se na luminosidade que deles fluía, dúlcida e pura. Levantou-se em discreta reverência e preparou-se para sair. Não saberia dizer se o ouviu falar ou se o escutou na acústica da alma. Vai, filha, e ama. A maternidade é a mais elevada concessão de nosso Pai, demonstrando que o mal jamais triunfará no mundo, porquanto, enquanto houver um coração, um sentimento maternal na terra, o amor ateará o fogo purificador e a esperança de felicidade jamais faltará. No longe do tempo, escoariam os conceitos do Filho de Maria, a mãe por excelência, sustentando a mulher no ministério da maternidade por todo o sempre. Reflitamos, né, amigos? Reflitamos, né, Pedrosa? É maravilhoso. Realmente, Guaraci é maravilhoso. Falar de Jesus, meus amigos, não tem preço. No programa de amanhã, nós vamos falar sobre Por Amor a Jesus. Vamos agora para o intervalo musical e a seguir a nossa oração final. Como vivem as flores. Era uma tarde quente de verão e o vendaval agitava a folhagem com violência, anunciando a tempestade que se aproximava rapidamente. Pelas janelas abertas, um suave perfume enchia a casa. Lá fora, um espetáculo digno de nota acontecia. Açoitados pelo vento, os pés de manjericão, alfavaca e lavanda dobravam-se e liberavam um delicioso perfume. Era impressionante notar a maneira como as flores e folhagens respondiam aos golpes violentos do vento. Os primeiros pingos de chuva enfeitavam as rosas abertas, como se fossem diamantes líquidos. Mas o temporal anunciado logo chegou, e as gotas da chuva, agora misturadas com o vento forte, pareciam um bombardeio cruel, macerando as suaves pétalas que respondiam à agressão, liberando um perfume inconfundível. Era incrível aquela lição viva de generosidade e resignação. Ante a violência do temporal, instintivamente,
as plantas se dobravam para não quebrar. As plantas não pensam, não são seres racionais, mas cumprem silenciosas e submissas a tarefa que o Criador lhes confia, apesar das tempestades da vida. Assim também agem algumas pessoas. São como as flores, que mesmo maceradas pela enfermidade cruel, pela agrestia da vida, respondem com o perfume do otimismo e da alegria. Seres racionais que são, sabem que todas as lições que lhes chegam são oportunidades de crescimento e autossuperação. Isso acontece com uma jovem senhora, agredida por um câncer cruel que tenta lhe roubar o corpo, minando-o aos poucos e insistentemente. Quando soube que teria que fazer quimioterapia novamente, não se desesperou. Eu venci essa doença uma vez e vou vencê-la de novo, falava com fé e disposição. A família, preocupada com seu estado de saúde, insistia para que ela ficasse em casa, repousando, mas ela prefere trabalhar. Trabalha como vendedora e sempre supera as metas estabelecidas. Quando faz o tratamento quimioterápico, ela passa muito mal. Mas a dor não a impede de estar o dia todo com um sorriso nos lábios, distribuindo otimismo junto aos seus colegas. Sempre gentil, ela dribla a doença, trabalha, confia, sofre, espera. Uma pessoa assim é como uma flor, que mesmo açoitada pelos ventos fortes e pela violência da chuva, exala perfume e não deixa de florescer a cada primavera. Parece que Deus permite que pessoas assim nasçam na terra para exemplificar a resignação, a confiança, o otimismo. Pessoas que não se deixam desanimar, mesmo diante dos quadros mais graves e desesperadores. O corpo sofre as agressões da doença, não há dúvida. Mas o espírito está intacto, lúcido, ofertando o perfume da gratidão a Deus pela bênção da vida. E vive intensamente. Enquanto muitas pessoas saudáveis reclamam por coisas mínimas, faltam ao trabalho sem motivos justos, aquela mulher-flor abre suas pétalas de esperança, dignificando a oportunidade de crescer que o Criador lhe concede. Sem dúvida, um exemplo em comum. Em vez de se deixar derrotar pela enfermidade, ela luta com vigor e coragem, e, acima de tudo, com confiança plena em Deus. Quando em algum momento sua coragem ameaça vacilar, pensa nas pessoas que sofrem mais que ela e firma o passo outra vez, seguindo em frente. Imitando as flores que, mesmo tendo suas pétalas rasgadas pelo granizo, não deixam de exalar perfume. Também essa moça valente não permite que a doença lhe roube a paz de espírito e a imensa vontade de viver. Pense nisso e busque viver com otimismo, por mais que a situação esteja difícil. Lembre-se sempre de como vivem as flores. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Queridos e amados irmãos em Cristo, não imploramos imunidades contra as desilusões que porventura nos firam, mas exortamos o teu auxílio a fim de que lhes aceitemos sem rebeldia a função edificante e libertadora. Não te suplicamos para que se nos livre o coração de penas e lágrimas. Contudo, rogamos a tua benevolência para que venhamos a sobrestar-lhes o amargor, assimilando-lhes as lições. Senhor, que saibamos agradecer a tua proteção e a tua bondade nas horas de alegria e de triunfo. Entretanto, que nos dias de aflição e de fracasso possamos sentir conosco a luz de tua vigilância e de tua bênção. Então, meus queridos irmãos, contemos sempre com o amparo, com a luz divina,
com a vigilância o tempo inteiro do nosso Pai Criador. E que Ele nos abençoe. Meu querido irmão Guaraci, suas despedidas? Eu deixo aqui o meu abraço a todos vocês que estão aqui conosco neste programa. Tenha uma noite de paz. Muito obrigado. Até o nosso próximo momento juntos. Um abraço, Pedrosa. Boa noite para você, Guaraci. Muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil, do exterior, nossos irmãos da Zona Norte e de Juiz de Fora, que nos acompanham com a rádio local, 87,9 Rádio Clube FM. Continuem ligados, ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo Está no Ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos.